Saudações a todos. Eu sou Hugo De Luca Correia, aluno de mestrado em Educação Física da Universidade Católica de Brasília. Estarei apresentando meu trabalho enviado ao CONCREF em formato de pôster. Bom, o trabalho trata a respeito do treinamento resistido com e sem restrição de fluxo sanguíneo na regulação do eixo Cloto-FGF-23 em doentes renais crônicos, estágio 2. Bom, sabe-se que a doença renal ela é dividida em 5 estágios, sendo que esses estágios representam a perda progressiva e irreversível da função renal. O estágio 5 é considerado o estágio terminal da doença renal crônica. Nele, aproximadamente 90% dos néfrons, que são a unidade funcional dos nossos rins, estão sem função, eles perdem sua função. Nos estágios 3 e 4 da doença, os pacientes possuem um alto risco e uma alta probabilidade de morte por desfechos cardiovasculares, por conta de desregulações no eixo cardiorrenal, promovidos pela doença renal crônica, com o avanço da doença renal crônica. Dessa forma, identificar os pacientes no estágio 2 ou até mesmo antes disso e propor tratamentos que atenuem a progressão da doença renal crônica é um fator de extrema relevância nessa população, haja vista que eles estão em um processo de declínio da função renal. Bom, uma das possibilidades de verificação desta progressão é o comportamento dos biomarcadores Cloto e FGF-23, os quais desempenham um eixo entre o rim e o coração, estabelecendo uma cardioproteção e uma proteção renal nesses pacientes. Conforme a doença se avança, por meio da queda da taxa de filtração glomerular, vai aumentando a concentração do FGF-23 e isso vai gerar algumas adaptações relacionadas à fibrose renal e aumento da inflamação. Portanto, este marcador ele pode ser considerado um marcador de dano renal, especialmente nos estágios da doença renal crônica. Já a cloto é uma proteína anti-envelhecimento com características anti-inflamatórias e antioxidantes que estabelece um elo entre o rim e o coração, fazendo com que haja, portanto, uma proteção fisiológica nesses dois tecidos, certo? Nesse sentido, o treinamento resistido especificamente parece aumentar cloto e diminuir FGF-23. No entanto, ainda não sabemos como esses biomarcadores reagem em uma população especial como os doentes renais crônicos, especialmente em estágios iniciais, como o estágio 2. Será que o treinamento resistido consegue modular esse eixo? Bom, nesse sentido, o objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito do treinamento resistido no eixo Cloto-FGF-23 em doentes renais crônicos estágio 2. Foram 6 meses de intervenção, onde o sangue venoso foi coletado pré e pós esses 6 meses, e os pacientes foram divididos em 3 grupos, contendo 35 pacientes em cada grupo. O grupo controle, o grupo treinamento resistido convencional e o grupo treinamento resistido com a restrição de fluxo sanguíneo. Lembrando que a restrição de fluxo sanguíneo foi feita a 50% da pressão arterial sistólica, portanto, foi medida a pressão arterial sistólica e utilizamos 50% dessa medida para estabelecer a restrição de fluxo. Bom, para comparar os grupos, foi feito o teste de Kruskal-Wallis, seguido pelo teste de Dunn, de pós-hoc. Nesse sentido, chegamos nos seguintes resultados. Como podemos observar na primeira caixa de resultados, cloto parece diminuir no grupo controle, em contrapartida, aumenta nos grupos treinamento de força convencional e restrição de fluxo sanguíneo. Esse aumento não foi diferente entre os grupos de treinamento. Um padrão semelhante foi encontrado para o FGF-23, o qual aumenta no grupo controle, no entanto, ele não diminui e nem aumenta nos grupos de treinamento. No entanto, permanece abaixo em relação ao grupo controle. Nesse sentido, nós podemos concluir que 6 meses de treinamento de força com e sem a restrição de fluxo sanguíneo regula esse eixo Cloto-FGF-23 em pacientes com a doença renal crônica em estágio 2, sugerindo, portanto, uma atenuação
da progressão da doença renal crônica nesses pacientes. Sendo assim, o treinamento de força, tanto sem quanto com a restrição de fluxo sanguíneo, pode ser uma estratégia relevante no tratamento dessa população. Bom, muito obrigado. Essa foi minha apresentação e obrigado.